Você já ouviu falar de grupos tão poderosos e secretos que quase ninguém sabe ao certo o que eles fazem? Eles operam nas sombras, influenciando governos, controlando informações e moldando o curso da história. Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás de 5 das sociedades secretas mais enigmáticas e influentes do mundo. E fique até o final, porque a última da lista é cercada pelos segredos mais sombrios e perigosos. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, incluindo a parte 2, que sai na semana que vem, com ainda mais revelações surpreendentes. A Ordo Templi Orientis, ou simplesmente Oto, é uma das sociedades secretas mais intrigantes e controversas da era moderna. Fundada no início do século XX, ela nasceu na Europa com o objetivo de promover um sistema de ensino esotérico que mesclasse ocultismo, magia e alquimia. Sua origem está profundamente enraizada nas tradições místicas e filosóficas do continente, especialmente aquelas relacionadas à maçonaria e ao rosacrucianismo, mas com uma abordagem mais ousada e, por vezes, perturbadora. O Oto ganhou notoriedade mundial com a chegada de Aleister Crowley, uma das figuras mais polêmicas do ocultismo. Crowley, apelidado pela mídia como o homem mais perverso do mundo, reformulou a estrutura e os ensinamentos da ordem, inserindo nela os princípios da sua filosofia chamada Telema. De acordo com Crowley, a principal lei de Telema era: faz o que tu queres há de ser o todo da lei. Essa ideia de liberdade absoluta, embora fascinante para alguns, foi considerada herética e perigosa por muitos outros. Os rituais da Oto são envoltos em mistério, mas acredita-se que incluem cerimônias com simbolismo sexual, invocações de energias sobrenaturais e até mesmo práticas que desafiam tabus culturais. Apesar de seus membros afirmarem que esses rituais têm como objetivo a iluminação espiritual e a conexão com o divino, os críticos acusam a organização de manipular seus seguidores e realizar atos imorais em nome da busca por poder oculto. Com filiais em diversos países, incluindo o Brasil, o Oto permanece ativo até hoje, embora sua influência seja menos visível do que nos tempos de Crowley. Seus seguidores defendem que a ordem é um espaço de autoconhecimento e transcendência, enquanto detratores continuam a enxergá-la como um grupo envolto em práticas obscuras e até perigosas. Seja como for, o mistério que cerca a Ordo Templi Orientis a mantém como uma das sociedades secretas mais fascinantes da história. A Skull and Bones, ou Caveira e Ossos, é uma sociedade secreta universitária que nasceu no coração de uma das instituições mais prestigiadas dos Estados Unidos, a Universidade Yale. Fundada em 1832, essa organização já formou líderes políticos, empresários influentes e grandes nomes do poder econômico global, todos unidos por um pacto de lealdade que transcende os muros da universidade. O que torna a Skull and Bones tão peculiar é o seu nível extremo de sigilo e exclusividade. Apenas 15 estudantes de Yale são escolhidos a cada ano para ingressar na ordem, em um processo envolto em mistério e intriga. Os membros são conhecidos como Bonesmen e carregam consigo um senso de superioridade e responsabilidade, como se fossem predestinados a ocupar os mais altos cargos de poder no mundo. Entre os nomes famosos que já fizeram parte da sociedade estão ex-presidentes dos Estados Unidos, como George H.W. Bush e George W. Bush, além do ex-senador John Kerry. Os encontros da Skull and Bones acontecem em um edifício conhecido como The Tomb, a tumba, uma construção sombria e sem janelas no campus de Yale. Relatos de ex-membros e rumores sugerem que os rituais realizados lá incluem juramentos secretos, encenações macabras com crânios e ossos humanos e até confissões de seus segredos mais íntimos como um teste de lealdade. Embora muitos desses relatos não possam ser comprovados, eles alimentam a fama sinistra da sociedade. Teorias da conspiração cercam a Skull and Bones há décadas. Algumas sugerem que seus membros têm um papel ativo na manipulação de governos, corporações e instituições financeiras globais. Outros acreditam que a ordem é apenas um clube exclusivo para networking entre a elite. De qualquer forma, o impacto de seus ex-membros na política e na economia dos Estados Unidos não pode ser ignorado. A Skull and Bones é mais do que uma sociedade secreta. É um símbolo do poder e da influência que operam nas sombras. Seus rituais misteriosos e sua lista de membros ilustres a tornam uma das sociedades mais famosas e temidas da história. Afinal, quem realmente controla o destino do mundo? A Sociedade Thule é uma das sociedades secretas mais controversas e sombrias da história moderna. Fundada na Alemanha no início do século XX, esse grupo começou como um círculo de estudos esotéricos, interessados em mitologia nórdica, ocultismo e teorias raciais. Seu nome vem da lendária terra de Thule, descrita em mitos antigos como um local situado no extremo norte.
associada a uma raça de seres superiores e puros. Esse mito serviu como base para os ideais perigosos que viriam a emergir da sociedade. Inicialmente, a sociedade Thule parecia apenas um grupo de intelectuais e místicos explorando ideias espirituais. No entanto, suas crenças logo se transformaram em uma ideologia perigosa. Os membros da Thule acreditavam na existência de uma raça ariana pura, que consideravam superior a todas as outras. Eles defendiam que o povo alemão era descendente direto dessa raça, portanto, destinado a liderar o mundo. Essas ideias, embora pseudocientíficas, serviram como base para as políticas racistas que moldariam o século XX. A Thule desempenhou um papel fundamental na ascensão de Adolf Hitler. Muitos de seus membros foram os fundadores do Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se transformaria no Partido Nazista. A sociedade não só financiou o partido em seus primeiros dias, como também influenciou diretamente sua ideologia. Acredita-se que os primeiros discursos de Hitler foram moldados por ideias propagadas pela sociedade Thule, especialmente a exaltação da raça ariana e o ódio a minorias. Além disso, a Thule era envolta em práticas ocultistas. Seus membros realizavam rituais que supostamente conectavam o grupo a forças sobrenaturais, buscando poder e iluminação espiritual. Eles também eram obcecados por encontrar artefatos antigos e fontes de energia mística que acreditavam existir na Terra. Essa busca por poder oculto foi uma característica marcante do regime nazista, que herdou essas crenças da sociedade Thule. Hoje, a sociedade Thule é um lembrete aterrorizante de como ideias extremistas e crenças pseudocientíficas podem levar a tragédias devastadoras. Embora o grupo tenha desaparecido após a Segunda Guerra Mundial, sua influência ainda é estudada por historiadores como um exemplo de como o ocultismo e o fanatismo podem se unir para criar movimentos perigosos. A Ordem dos Assassinos, ou Hashashin como era conhecida originalmente, foi uma organização secreta que surgiu no Oriente Médio durante o século XI. Fundada por Hassan e Sabah, a ordem era uma ramificação dos ismaelitas, uma seita xiita do Islã. Apesar de suas raízes religiosas, a Ordem dos Assassinos ficou mais conhecida por suas táticas militares, que incluíam infiltração, espionagem e assassinatos meticulosamente planejados. Hassan e Sabah estabeleceu sua base de operações na fortaleza de Alamut, localizada nas montanhas do Irã. A fortaleza não era apenas um refúgio físico, mas também o centro espiritual e intelectual da ordem. Ali, os recrutas eram treinados em táticas de combate, técnicas de espionagem e uma rigorosa doutrina religiosa. Para garantir a lealdade absoluta, muitos recrutas eram submetidos a rituais que os faziam acreditar que estavam agindo sob orientação divina. A principal arma da Ordem dos Assassinos era o medo. Diferentemente dos exércitos tradicionais, eles raramente enfrentavam seus inimigos em batalhas abertas. Em vez disso, usavam táticas de guerrilha e ataques cirúrgicos para eliminar alvos específicos. Governantes, líderes militares e figuras religiosas que se opunham aos assassinos eram eliminados de forma tão precisa que o mero rumor de sua presença era suficiente para semear o pânico entre seus adversários. Um dos aspectos mais fascinantes sobre a Ordem dos Assassinos é sua suposta conexão com o uso de drogas, especialmente o haxixe. Embora isso seja amplamente debatido entre os historiadores, acredita-se que o nome Hashashin derivou do uso dessa substância para induzir estados de êxtase em seus membros, convencendo-os de que estavam experimentando visões do paraíso. Isso os tornava ainda mais letais, pois acreditavam que sua morte os levaria diretamente ao céu. A ordem foi finalmente destruída no século XIII, quando as forças mongóis sitiaram Alamut e outras fortalezas dos assassinos. No entanto, sua lenda sobreviveu, inspirando histórias, mitos e até adaptações modernas na cultura popular. Apesar de extintos, os métodos dos assassinos moldaram táticas de guerra e espionagem que ainda são estudadas hoje. A Ordem dos Assassinos é um exemplo fascinante de como a fé, a disciplina e a estratégia podem ser usadas como armas poderosas. Embora sua história esteja repleta de controvérsias e mistérios, não há dúvidas de que eles deixaram um impacto duradouro na história militar e no imaginário coletivo. O Priorado de Sião é uma das sociedades secretas mais fascinantes e polêmicas da história moderna, graças, em grande parte, à popularidade de livros como O Código da Vinci, de Dan Brown. Segundo as teorias, o Priorado seria uma organização misteriosa dedicada a proteger segredos antigos, incluindo a suposta linhagem sagrada de Jesus Cristo e Maria Madalena. Esses segredos, se revelados, poderiam abalar os alicerces de instituições religiosas e políticas em todo o mundo. A história do Priorado de Sião começa oficialmente em 1956, quando Pierre Plantard,
um francês envolvido em atividades ocultistas, registrou o nome da organização como uma associação legítima na França. Ele alegava que o grupo tinha uma origem muito mais antiga, datando do século XI, e que era composto por uma linhagem de mestres secretos responsáveis por proteger a descendência direta de Jesus. Segundo Plantard, o priorado teria conexões com figuras históricas icônicas, como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Victor Hugo, que teriam sido membros ou aliados da organização. No entanto, a autenticidade do priorado de Sião é um tema de debate acalorado. Muitos historiadores argumentam que a organização é uma farsa criada por Plantard, especialmente após a descoberta de documentos que ele mesmo teria falsificado para dar credibilidade à história. Mesmo assim, o mito persiste, alimentado por teorias da conspiração que ligam o priorado a tramas envolvendo o Vaticano, sociedades financeiras e até mesmo grandes eventos históricos. Os defensores da existência do priorado acreditam que ele opera nas sombras, influenciando decisões mundiais e protegendo conhecimentos que poderiam mudar a humanidade. Alguns sugerem que o grupo controla bancos e instituições religiosas, garantindo que esses segredos permaneçam ocultos. Outros afirmam que o priorado possui artefatos antigos que comprovariam suas alegações, mas que são mantidos longe do alcance público. Independentemente de sua autenticidade, o priorado de Sião continua a capturar a imaginação coletiva, sendo um exemplo de como histórias místicas e conspirações podem se misturar com a história real. Seja um mito elaborado ou uma organização secreta real, a ideia de um grupo dedicado a proteger a linhagem de Cristo permanece como um dos maiores enigmas modernos. E aí, qual dessas sociedades secretas você achou mais intrigante? Ainda tem coragem de acreditar que o mundo é controlado por pessoas comuns? Antes de ir, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Mistérios e Lendas para mais conteúdos como este. Ah, e tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora. Corre lá para assistir. Até a próxima!